Gente, esse projeto de lei 2630, que é o da censura, pretende interferir em uma equação que envolve quatro elementos: os mocinhos e os bandidos reunidos na categoria opinião pública, da qual deve emanar todo o poder, as redes sociais e o governo. E essa intervenção, se autorizada nos termos que nos empurraram, vai alterar radicalmente todas as formas de relacionamento pessoal, econômico e político entre esses quatro atores sociais. E, portanto, gente, isso é um tema multidisciplinar, que é enormemente abrangente e complexo e politicamente sensibilíssimo. De modo que, antes mesmo de se olhar para os termos em que está vazado esse projeto, nada pode ser menos adequado, menos lógico ou menos honesto do que tratar ele em regime de urgência, né, para enfiar a goela abaixo do país em menos de uma semana entre o momento em que se tornou conhecida a última versão dada a ele pelo relator do Partido Comunista do Brasil, Orlando Silva, né, para a maioria dos representantes eleitos de um Congresso que teve mais de 40% de renovação, né? Essa última versão foi apresentada sexta-feira à tarde e a sua votação pretende se dar 2 dias úteis depois, na terça-feira, né, para implantar um quadro, uma regra virtualmente irrevogável que vai afetar dramaticamente a vida e as regras de relacionamento entre o Estado e cada um dos 221 milhões de cidadãos brasileiros. Ontem à noite, gente, o advogado especializado em prática processual civil, direito digital e direito processual eletrônico, o Emerson Grigoletti, que nós entrevistamos aqui no programa com o Coronel Gerson, analisou depois numa live do canal dele no YouTube esse projeto artigo por artigo. E o que ele mostrou, com abundância de dados e de citações literais das leis e das penas que ele mencionou, foi que, ao contrário do que se alega como argumento para essa pressa toda, já existem leis e penas mais que abundantes e suficientes para proteger os mocinhos dos bandidos verbais que frequentam as redes sociais. O que não existe são leis e penas suficientes para desencorajar os abusos praticados e os enormes prejuízos infligidos pelas redes sociais trilionárias à massa dos seus usuários, que são obrigados a usar essas redes hoje para viver e para trabalhar, em função dos cancelamentos e das inúmeras formas que elas usam para se servir desses usuários, né? Assim como os praticados contra todo e qualquer dos possíveis concorrentes deles, que despontam no horizonte. Para isso não tem lei nenhuma, e não tem lei suficiente em lugar nenhum ainda. E faltam também as leis e as penas suficientes para proteger tanto as redes sociais quanto, principalmente, os seus usuários, sejam empresas ou sejam cidadãos comuns, contra o cada vez mais ostensivo e violento arbítrio do governo. O Grigoletti leu os inúmeros capítulos do Código Civil e do Código Penal que protegem os prejudicados por supostas fake news, né? Tanto as que resultam em calúnia e difamação, quanto as que desaguem em perseguição, né? São 3 figuras legais. E esses são os perigos, né, que os patrocinadores e mais essa falcatrua da ditadura que está aí em vias de se estabelecer no Brasil alegam para impor esse monstrengo, né, proteger o usuário de fake news, né. Gente, a gente pode discutir se as penas são suficientes ou não, mas não é a proteção do indivíduo e do cidadão que interessa para esse pessoal, né. O argumento dos recentes assassinatos de crianças em escolas e creches, usado para anestesiar a razão dos congressistas e mais esse tapetão, né, e fazer ele comprar gato por lebre,
Esse, então, é nada menos que sórdido. Desde o 11 de setembro de 2001, as autoridades americanas, assim como as de todas as democracias do mundo, têm conseguido evitar ataques parecidos, organizando um sistema de vigilância e de policiamento do mundo virtual tão ou mais eficiente que o do mundo físico, para a prevenção de novos ataques e crimes desse tipo. E isso não implicou prejuízos ou limitações específicas que tenham sido impostas a todos os usuários não criminosos das redes sociais, né? Para além da inevitável invasão da privacidade que isso implicou e que, por isso mesmo, vem sendo protegida com dezenas de medidas adicionais para salvaguardar os direitos individuais e para penalizar, principalmente, os governantes que usarem as informações obtidas com essa fiscalização das redes com objetivos políticos. É essa, aliás, a discussão decente que se trava em torno das redes sociais, né? O uso abusivo que elas próprias fazem das informações que elas aprenderam a colher com as táticas militares de guerra cibernética que elas tiveram que aprender depois do 11 de setembro, né? E para ganhar dinheiro bastante com isso para se tornar monstruosas como se tornaram. Essa é a discussão que existe no mundo democrático em torno de rede social. Mas nada disso, rigorosamente nada disso, está contemplado nesse PL 2630. Né? Do que trata esse governo democrático do PT é de se apropriar à força para uso político dos algoritmos que as redes sociais usam para direcionar ou para obstruir as informações que circulam nelas, de modo a decidir subliminarmente, em lugar dos usuários, né, quais informações realmente interessam a ele ou são relevantes para ele, com objetivos puramente comerciais. E é desses algoritmos, né, que a ditadura petista está querendo se apropriar. E não para proteger os usuários de notícias falsas, mas para sonegar as verdadeiras que possam prejudicar os seus planos de poder incontestável. Até o artigo 5º desse projeto de lei, como demonstrou o especialista Grigoletti, com um monte de dados, o PL 2630 acena lá com macaquices diante dos cidadãos cujo direito à informação ele quer embolsar, né, com os artigos que vêm do 5º para baixo. Né. Tudo é para desviar a atenção, né, os primeiros. Né, desmobilizar certas plateias que eles querem privilegiar e enganar os incautos. Dos artigos 5, 6, 7 e 9, o 8 é mais uma dessas tapeações diversionistas, eles tratam de bloquear a multiplicação e o impulsionamento das notícias indesejáveis para a ditadura. Do 13º ao 16º artigo, né, eles tratam de fazer a mesma coisa em escala nada menos que draconiana, com as mensagens privadas trocadas entre os usuários. Né. Esses artigos tratam das redes de mensageria. Segundo a Constituição brasileira, gente, as mensagens trocadas entre pessoas são e continuam sendo invioláveis. É correspondência inviolável. Né? E dados também protegidos pela Constituição. Né? Correspondência e dados, expressamente. E segundo boa parte das redes, elas mesmas não têm acesso a esses conteúdos. E, no entanto, é com base neles que essas redes cancelam usuários, né, segundo as suas próprias normas de uso. É uma bandeira, né, que elas estão dando da mentira que elas nos vendem. Mas o projeto da ditadura petista, para proteger os brasileiros das fake news, não só ignora essa evidência,
como trata de se apropriar desse poder ilícito das redes, né? Ou, no mínimo, de dividir esse poder com elas e, quando não, até de usar esse poder contra elas próprias. Nos artigos 18, 19 e 20, né, o projeto da ditadura trata de criar as condições para ela sufocar financeiramente todo indivíduo ou pequena empresa jornalística que venha a incomodá-la, né? Como a old media já está toda ocupada, eles não querem que surja uma outra com propensões realmente jornalísticas, né? No artigo 21, ela trata de tornar legal calar adversários em épocas de eleição, expressamente. No 22, ela mira todos os possíveis patrocinadores de pequenas empresas jornalísticas e outras iniciativas de ação que possam incomodar os planos da ditadura. Do 24 ao 27, esse projeto de lei legaliza o crime que a ditadura petista já pratica em todas as escolas e empresas públicas, né, de reprimir qualquer pensamento divergente, enquanto, obrigatoriamente agora, ela passa a ensinar a verdade oficial. E do 28 até o final, gente, ela estabelece a pena de morte econômica para as plataformas que resistirem a isso. Então, olha, é difícil estabelecer com precisão quanto da aprovação dessa urgência, né, responde à soma de ignorância dos congressistas sobre o conteúdo desse projeto, com a pressão macabramente oportunista que foi feita para induzi-los a acreditar que, com isso, eles estariam contribuindo para salvar crianças de massacres, ou, pelo menos, para se safar de serem acusados de contribuir com esses massacres. Mas ainda tem tempo de corrigir o erro, né, e de salvar o país de entrar nessa armadilha, para a qual nós estamos sendo empurrados, mais uma vez, por uma óbvia trapaça, né, que literalmente, gente, vai ser a última. Porque se passar e nos meter a todos dentro dessa armadilha, o Congresso Nacional vai estar aprovando a cassação futura da sua própria voz, né? Depois da cassação de todas as outras que ainda se pode ouvir aqui fora.